Aí vem, Carlos, no processo da programação mental, eu já tenho mais de 18 anos, eu já tenho mais de 35 anos, como eu posso reprogramar a minha mente para o objetivo que eu quero? A mente do ser humano, depois que ela foi programada no subconsciente, o ser humano pode reprogramar? Pode, só que leva tempo. Por quê? Porque a ciência vai nos explicar que demora 21 dias. Para quê? Para que um hábito seja criado. Podemos entender que depois que uma crença foi criada, ela não sai. Porém, você pode fazer o quê? Você pode colocar novas crenças, novos hábitos, novos desejos para poder facilitar o seu processo de educação da sua própria mente. A responsabilidade aqui é sua. Levando 21 dias para você criar um hábito. Esse hábito tem que ser feito todo santo dia. Já que um hábito é feito todo santo dia, chegamos à conclusão que a mãe do aprendizado é a repetição. Repetição. Quando você entende que a mãe do aprendizado é a repetição, o que você começa a fazer? Você começa a escolher um objetivo, você começa a escolher um hábito e a partir daí aplicar esse hábito todo santo dia. Dentro de 21 dias para criar um novo hábito, há 90 dias para firmar esse hábito que você decidiu escolher. Por exemplo, se você quer ler um livro, você não vai chegar e ler o livro inteiro. Se você quer se programar para fazer a leitura, você tem que fazer um passo a passo. Tem costume de ler? Não. O que você pode fazer através da leitura? Você começa lendo uma frase por vez. Depois que você leu uma frase por dia, você começa lendo um parágrafo. Depois que você lê o parágrafo, o que acontece? Você começa a ler uma página. Depois de uma página, você começa a ler 2, 3. A partir daí, você vai aumentando o seu tempo de leitura. Mas isso é questão de tempo. Hábitos não é criado do dia para a noite, e sim com constância, no decorrer de 21 a 90 dias. Carlos, eu entendi que a programação funciona e eu entendi como eu posso identificar que isso é verdade. Simples. Precisamos entender que vamos pegar o exemplo do meu notebook. O notebook, ele é hardware, que é a parte física, e software, que é a parte robótica, o Windows, o do iPhone, tudo isso, a parte sistemática dele. O ser humano, no caso, essa carcaça, é o hardware, no caso, é o hardware. O hardware, que é essa carcaça aqui, nós temos a opção de dar ordem, de dar o comando através do software e o hardware executar. Nesse processo funciona o seguinte: a partir do momento que eu tenho consciência de um problema, de um hábito que eu queira mudar, melhorar ou potencializar, isso só depende de quem? Só depende de mim. Por quê? Porque eu entendo que do mesmo jeito que um computador ele tem um software para poder eu acessar a internet, ele tem também calculadora, ele tem também, pode ser instalado o WhatsApp. Cada programinha desses são hábitos que o ser humano pode colocar na sua própria mente. Só que isso leva tempo. O hábito, para ele ser mudado, leva também de 21 a 90 dias. Só que a questão de escolha. É preciso muita decisão para fazer esse processo acontecer. O paradigma funciona da seguinte maneira: a partir do momento que uma criança, muita gente é introvertido, a partir do momento que uma criança ela descobre o dom da fala, a oportunidade de falar, ela começa o tempo todo a estar conversando. Por quê? Porque para a criança é uma novidade a fala. Só que os pais, os professores, os amigos que já têm mais tempo de vida, o que eles fazem? Como eles já têm o costume
de estar falando, ele manda a criança se calar. Lembra da taça e a programação da criança? Ele manda a criança se calar. A partir do momento em que ele manda a criança falar, ele não sabe só mandar. Ele começa, tu fala demais, tu tem que aprender a ficar calado. E começa a criar crenças dentro da mente da criança, ao ponto que essa criança vai fazer o quê? A partir de hoje eu vou ficar quieta no meu canto, não vou falar nada. Por quê? Porque ninguém me escuta. Quando eu entendo que esse processo de programação funciona assim, o que eu como pai devo fazer? Eu devo instigar a criança a falar mais. Por quê? Porque uma das coisas que deveria ter sido ensinado na escola é a comunicação. E muitas pessoas, depois que ficam adultas, não conseguem desenvolver uma comunicação agradável dentro dos seus relacionamentos, dentro da sua casa, dentro do seu ciclo social ou com pessoas estranhas. Qual é a primeira coisa que o pai fala para uma criança quando ele começa a ir para a escola? Não fale com pessoas estranhas. Isso, o pai, sem saber, começa a criar um bloqueio de não se aproximar das pessoas e não puxar um diálogo. Isso termina bloqueando a criança em criar relacionamentos.